A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, por vocês fazer parte do meu ministério, desse ministério que o Senhor Jesus Cristo me deu. São 183 pessoas inscritas no nosso canal e isso para mim é uma felicidade muito grande. Eu fico muito feliz, eu estou muito feliz por vocês ter se inscritos no nosso canal aqui na plataforma do YouTube. O meu propósito maior, queridos, é levar ao teu conhecimento uma palavra da parte de Deus. É levar ao seu conhecimento os planos e os projetos que Deus ele projetou para cada um dos seres humanos aqui na Terra. E o propósito maior é que você tenha um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele morreu por nós ali na cruz do Calvário. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade e se fez homem para dar a sua vida pela nossa vida, para que hoje nós pudéssemos ter paz, ter alegria, ter saúde e ter vitória diante de muitas e muitas adversidades que têm se colocado diante da nossa vida. Esse é o meu propósito e que você atente para a palavra, para as mensagens que eu tenho pregado aqui nessa plataforma do YouTube, aqui no nosso canal, e que você procure praticar aquilo que você tem ouvido, porque quando você pratica, você vai alcançar grandes benefícios e o maior benefício de todos é a salvação da sua alma e um relacionamento com Deus. E isso vai proporcionar para você e para sua família bênçãos sem medidas da parte do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Eu estou muito feliz com você. 183 inscritos. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos fazer as mensagens ao vivo, trazer a mensagem da palavra de Deus ao vivo. E aí você vai ter como tirar as suas dúvidas, fazer alguma pergunta e nós vamos aqui responder da melhor forma possível para que o nome de Deus seja glorificado e você tenha um contato mais íntimo com o nosso Deus Todo-Poderoso. E é bom que vocês façam o seguinte, essas mensagens, se vocês puderem, vocês curtem as mensagens, curtam essas mensagens porque aí vai dando mais uma sustentabilidade ao canal. Quando você curte os nossos vídeos, você está dando mais uma sustentabilidade ao nosso canal. E quando você compartilha, você está levando a palavra de Deus a outras pessoas que ainda não conhecem. Você está sendo um evangelista ou um missionário, porque você está compartilhando a palavra do Senhor. E convide aí algumas pessoas para se inscrever no nosso canal, para que nós possamos sempre aqui ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo e abençoar muitas famílias através desse canal do YouTube, através dessa plataforma. Nós abençoar muitas e muitas famílias em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um lindo dia em nome de Jesus. Mas agora vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6 e o versículo 10. Que disse assim a palavra de Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, quando nós estudamos ou passamos a estudar a oração modelo, nós verificamos haver a devida ordem e sequência. Primeiro, antes de tudo, nós vemos que Jesus fala, Pai Nosso. Aqui se estabelece uma relação. Quando nós entramos na presença de Deus e nós proferimos essa palavra, Pai Nosso, aqui nós estamos estabelecendo uma relação com o nosso Pai Celestial. Segunda, que estás no céu. A primeira é Pai Nosso, a segunda é que estás no céu. Que está no céu. Aqui nós vemos o reconhecimento da grandeza de Deus e o respeito
Pai nosso que está nos céus. É o reconhecimento da sua grandeza e respeito. Segue-se então 3 orações de adoração e entrega antes de apresentarmos perante Ele petições quanto às nossas necessidades. Assim deve juntamente ser. Interessamo-nos no nome de Deus e em seu reino e sua vontade. Seus interesses tornam-se nossos interesses. Isso aqui é muito importante. Quando nós proferimos essa palavra, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui nós estamos envolvidos nos interesses do Senhor, que se tornam nossos interesses também. Tais são as características das preces amadurecidas. Se queremos aprender a orar, aprendamos a pensar mais em Deus e seu amor e naquilo em que Ele se interessa. Ou seja, se nós queremos aprender a orar, se você quer aprender a orar, é necessário você começar a pensar mais em Deus, a pensar no grande amor de Deus, que é um amor incondicional e também é um amor infinito, E naquilo em que Ele se interessa. Então você vai fazer o seguinte: quando você começar a orar, dentro desse contexto, você começar a orar, antes de orar, você comece a pensar mais em Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? O que Deus acha de mim? O que Deus sente por mim? Aí você vai fazer essas perguntas e você vai começar a pensar, você vai meditar, nesse contexto, e também você começará a pensar no seu amor, ou seja, no amor de Deus. O que é o amor de Deus? Para que o amor de Deus foi estabelecido? Por que Deus me ama tanto ao ponto de dar o seu Filho amado para morrer no meu lugar? Então você vai pensando no amor do Senhor e naquilo em que Ele se interessa, entendeu? Aí você vai chegar a um denominador comum, aí você vai chegar a uma conclusão, que quando você começar a se expressar diante de Deus, a sua oração vai ser ouvida. Deus vai receber a sua oração. Nós devemos pensar mais em seu nome do que no nosso. Ou seja, nós devemos mais nos envolver com o nome do nosso Deus e deixarmos o nosso de lado. Deixar nós de lado e nos envolver com Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós vamos nos lembrar de que os interesses do reino de Deus também são os nossos interesses. Queremos que esse reino seja estabelecido em nosso coração e também no coração dos nossos familiares, dos nossos vizinhos e de todos os nossos semelhantes. Comprometemo-nos a ajudar a trazer esse reino de modo que seu segundo reino possa vir quando nosso Senhor voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos irmãos, e interessamo-nos também em sua vontade, não simplesmente na nossa. Jesus Cristo orou: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Jesus orou assim. A vontade de Deus exprime-se em sua lei, não no espírito de legalidade, mas no espírito de amor. Os anjos ficaram surpreendidos de que houvesse uma lei onde reina o amor. A lei não é necessária. Acaso um casal feliz precisa de uma lei de divórcio para impedi-los de se separarem? Claro que não. Assim como uma pessoa que ama não precisa de um policial para guardá-la, de causar dano à criatura amada, Para
Para aquelas pessoas que amam, não precisa de lei, de divórcio, para impedi-los de se separarem. Por quê? Porque para eles é a coisa mais natural do mundo gostarem de estar junto, fruírem comunhão e buscarem a felicidade mútua. Quando aprendemos a amar a Deus, chegamos a apreciar-lhe a bondade. Nossa vontade se torna cada vez menos preeminente. Mais e mais a sua nos domina o pensamento. Queridos irmãos, o homem de oração aprende a desconfiar de sua própria sabedoria e confiar na vontade divina, sabendo que, à medida que ele funde a sua com a vontade de Deus, cresce em vida e em felicidade. Aí você pode até me perguntar, irmão Moisés, o que é a vontade de Deus? Meus queridos irmãos, a vontade de Deus, ela pode se referir àquilo que Deus permite ou deixa acontecer, embora ele não deseje especificamente que ocorra. Tal coisa pode ser corretamente chamada a vontade permissiva de Deus. De fato, muita coisa que acontece no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. Deus, ele tem a sua vontade perfeita e tem também a sua vontade permissiva ou a vontade diretiva. Aqui nós vemos que, de fato, muitas coisas que acontecem no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. Você pode me perguntar que coisa? Nós lhe respondemos: o pecado, a concupiscência, a violência, o ódio, a dureza de coração. Isso aqui são coisas que acontecem no mundo que contraria a perfeita vontade de Deus. Mas ele permite que o mal continue por enquanto, porque vai chegar o dia que Deus vai tirar o mal do mundo, vai extirpar, vai destruir o mal do mundo e vai estabelecer o seu reino para a glória do seu santo nome. Vai estabelecer o seu reino aqui na terra, e esse reino será um reino de paz, de alegria, de felicidade e de muita bondade. Aí nós vemos que a chamada de Jonas, aqui nós temos um exemplo. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem na direção oposta estava dentro da sua vontade permissiva. Ou seja, para que você entenda, Deus havia mandado Jonas ir levar a mensagem do Senhor lá na cidade de Nínive. A cidade de Nínive era o quartel-general do exército assírio. E esse povo era um povo cruel, era um povo mau, era um povo que não tinha nenhum sentimento de amor pelos seus inimigos, pelas pessoas de outras nações. E eles praticavam crimes terríveis. Então Deus, sentindo o desejo de não destruir aquele povo, o Senhor teve o propósito de salvar a todos. Então, naquela época existia o profeta Jonas, e Deus chamou Jonas e disse: Jonas, vá até Nínive e lá pregue a mensagem que eu te darei. Mas Jonas, ele sabia quem era o povo assírio, ele conhecia muito bem a maldade daquele povo, ele sabia que aquele povo era um povo cruel, era um povo sem misericórdia. Então Jonas pega um navio para a cidade de Tarsis. Ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Só que Deus permitiu que ele fosse. Deus permitiu que ele fosse. Aí entra a vontade permissiva de Deus. Jonas foi. Só que no alto mar houve uma grande tempestade, um maremoto, e Jonas foi parar dentro da barriga de um grande peixe. E lá de dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu do seu erro, da sua maldade que havia feito contra Deus. E lá de dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. O Senhor ouviu a oração de Jonas e ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia de Nínive.
Então, aqui nós vemos que a vontade perfeita de Deus, ou a vontade diretiva de Deus, enviou Jonas aí a Nínive. Mas como Jonas tomou o navio contrário para Tarsis, então aí entrou a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que ele fosse, mas só que lá na frente, Jonas teve que dar de cara com o mar bravio e com um peixe que engoliu. Sorte de Jonas que o peixe não lhe mastigou, não lhe triturou. Né? Deus também não permitiu que o peixe mastigasse Jonas. Né? E nem tampouco permitiu que Jonas morresse. Jonas estava dentro do ventre do peixe, mas estava vivo. E lá, não sei se em pé, não sei se deitado, não sei se sentado, Jonas orou a Deus e Deus teve misericórdia e trouxe ele de volta, e ele teve que voltar de Tarsis para Jope, onde ele estava, e de Jope ir para Nínive pregar a palavra de Deus. E Jonas foi, pela segunda vez ele foi, pregou, e Jesus salvou toda aquela nação. Tá? Isso aqui deu para você entender direitinho, né? Além disso, a decisão de muitas pessoas permanecerem em salvação é permitida por Deus. Ele não impõe a fé aos que recusam a salvação mediante o seu Filho. Semelhantemente, muitas aflições e males que nos acometem são permitidos por Deus. Você pode ver isso em 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 17. 1 Pedro, eu vou ler aqui para você, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 17. Que diz assim a palavra de Deus. Pedro 3 e 17. Diz o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Está vendo o que Pedro diz aqui? Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer. Então Deus permite que nós passemos por algumas aflições, só que lá na frente nós seremos congratulados com muitas bênçãos da parte do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Mas não é o desejo de Deus que nós soframos. O desejo do Senhor é que nós estejamos bem diante da sua presença. E a melhor coisa do mundo, meus irmãos, meus queridos irmãos, meus amados ouvintes, é nós fazermos a vontade de Deus. Veja que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ensinou a nós orar assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós permitimos que Deus ele faça a vontade dele na nossa vida, nós seremos as pessoas, nós passamos a ser as pessoas mais felizes da terra. Porque Deus, o próprio Deus, ele ficará tão feliz, ele ficará tão alegre em ver isso, que ele nos coroará de grandes vitórias, de grandes bênçãos, e nos encherá da sua graça, do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Quando nós permitimos que Deus exerça a sua vontade na nossa vida, meus irmãos, nós receberemos grandes benefícios da parte de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos de Roma, os irmãos que estavam ali na igreja de Roma, no capítulo 12, o versículo 1, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo aqui, ele exorta a igreja que está em Roma a não se conformar com este mundo, ou seja, com o sistema maligno, ou sistema diabólico
que fora implantado pelo diabo no mundo, ou seja, aqui Paulo não se refere ao cosmo, mas ele se refere a esse sistema diabólico que foi implantado na terra, aonde nós vemos que dentro desse sistema só tem a violência, a imoralidade, o desrespeito, né? A idolatria, a promiscuidade. Nós vemos que tem a fornicação, né? A luxúria, né? A totalidade, a bebedeira, a bebedice, né? Os vícios, as embriaguez, todo o tipo de males está dentro desse mundo que Paulo se refere, ou seja, esse sistema implantado pelo diabo na superfície da terra. Então Paulo vem exortando a igreja a transformar, fazer uma renovação, uma transformação e uma renovação do entendimento, ou seja, transformar pela renovação do entendimento, ou seja, fazer uma transformação, uma mudança, uma conversão, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós estamos se referindo. Se você quer conhecer a vontade de Deus e quer que Deus ele faça a vontade dele na nossa vida, é necessário que nós façamos isso. Nós transformemos o nosso entendimento, ou seja, mudemos os nossos entendimentos, a forma de pensar, a forma de raciocinar, a forma de imaginar coisas. Nós devemos fazer uma transformação, uma renovação no entendimento, ou seja, trazer apenas Deus à nossa mente, tirar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim, para que Deus possa, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a vontade de Deus ela é gloriosa. Paulo diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando Deus faz a sua vontade na nossa vida, então nós seremos congratulados com a bondade de Deus, com a presença agradabilíssima do nosso Deus e a sua perfeição que são imperadas dentro da nossa alma. É a coisa melhor que tem no mundo. Então, quando você começar a orar, quando você quiser aprender a orar pela oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus Cristo ensinou, então primeiro você pense em Deus, traga à sua memória a força de Deus ou quem é Deus. Aí você me pergunta, como posso saber quem é Deus? Através da palavra. Pega a Bíblia Sagrada e comece a ler ela, que você vai entender muito bem quem é o nosso Deus e quais são os seus propósitos que ele tem para a vida de cada homem e por que ele nos colocou aqui na terra. E segundo, comece a pensar no grande amor de Deus, que você vai entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é coisa extraordinária na nossa vida. Tá, meu irmão? Então procure aprender a orar, a vivenciar, a falar com Deus, a ler a Bíblia, a pensar no Senhor, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. E aí, com certeza, você vai entender a vontade de Deus na sua vida. E aí, quando nós passamos a entender a vontade de Deus nas nossas vidas, aí nós damos total liberdade para que Deus ele faça a vontade dele na nossa vida, na vida da nossa família, na vida de todas aquelas pessoas que nós amamos, que nós queremos que seja bem-aventurada e felizes na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter um dia cheio de gozo, de paz, de alegria e de muita felicidade na presença do Senhor. Quero orar por você. Senhor, ajuda-me a aceitar a tua vontade, mesmo que ela seja contrária àquilo que desejo. Ensina-me a tua vontade, que é justa e perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua vontade também, Pai, seja estabelecida na vida de todos os nossos ouvintes, de todos os nossos amigos, desses 183 amigos que eu tenho aqui no nosso canal, Pai. Que a tua vontade seja feita na vida deles. Mas eu te peço também que o Senhor faça eles entender que quando o Senhor permite alguma coisa
que traga um pouco de tristeza, um pouco de sofrimento para a vida deles, é porque o Senhor lá na frente tem uma grande bênção, um regozijo, uma alegria e coisas extraordinárias para ser estabelecida na vida deles e dos seus familiares. Pai, eu oro assim te pedindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha um lindo dia, um lindo sábado, em nome de Jesus. Amém.